encontra em segundo Crônicas, no capítulo 7. Glória a Jesus. Capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 até o 22. Está bem? Vamos ler. Não sei se a tradução é a mesma, mas eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Esta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: porque procedeu o Senhor assim para com essa terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram aos outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Glória a Deus. Nós estivemos aqui pela manhã, estudando a palavra de Deus, escola dominical, e nós estávamos enfatizando exatamente essa grandeza de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender o lugar de Deus na vida de toda a humanidade. Eu estava em um versículo em Isaías ontem, no capítulo 44, quando ele diz que todas as nações da terra, os poderosos na terra, é para Deus como um pingo de água no fundo de um balde. Então, os poderosos se orgulham, as potências, se estremecem, pensam dominar o mundo, está tudo sob o seu controle, mas Deus tem tudo sobre o seu domínio. E tudo quanto Deus fala por intermédio dos seus profetas, aquilo que está escrito, que está determinado, tudo se cumprirá rigorosamente. Nada, absolutamente nada daquilo que foi dito pelos seus profetas, falando a palavra de Deus, cairá por terra. Tudo acontecerá como foi dito. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui trata de um assunto em que Salomão construiu o templo, foi uma iniciativa do seu pai Davi, porque desde que saiu do Egito até essa época, já se passaram 480 anos, e durante todo esse tempo, Deus era cultuado em tendas, tabernáculos, e
Davi, chegou a um determinado ponto, achou que deveria construir um templo específico para Deus, um templo bonito. Não, se eu habito num palácio, como que não posso construir um templo para Deus? Deus, entretanto, disse a Davi que ele deveria ajudar, a ideia era ótima, mas que o filho dele, Salomão, construiria um templo, e não Davi, visto que Davi foi um homem que derramou muito sangue nas guerras, então Deus preferia ter o templo pela mão de Salomão, seu filho. Os relatos dessa construção, a gente encontra logo no capítulo 1 até o capítulo 7 de 1 Crônicas, trata desse assunto, e é um fato histórico, né? É um fato histórico, algo que verdadeiramente aconteceu, está registrado para que a gente tenha conhecimento de tudo aquilo que Deus agiu naquela época. Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, depois Davi, e o terceiro Salomão, que reinou sobre todo o Israel, né? E ele foi o homem que construiu o templo segundo a vontade de Deus, como a gente vê no versículo 18. Davi havia proposto seu coração a construção, mas ele não concretizou. Quem fez isso foi, de fato, Salomão. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para a gente entender, já que nós falamos da grandeza de Deus, do poder de Deus e a forma como Deus age entre os povos e durante todo o tempo, que precisamos colocar aqui na nossa mente, no nosso coração: Deus não muda, Deus é sempre Deus. Talvez você possa dizer para você mesmo nessa noite: Deus é sempre Deus. Deus mandou que fizesse o templo foi feito, chega um momento em que precisava se fazer a inauguração daquela grande obra, né? Salomão fez uma grande festa e tudo isso foi conforme ele determinou. Mas o que eu quero dizer é que Deus é sempre Deus. As nações mudam, o povo de Israel mudou, fizeram coisas diferentes daquilo que era a vontade de Deus. Nações se levantaram, nações caíram, surgiram guerras, surgiu paz, muitas coisas aconteceram, poderosos se levantaram na terra, caíram, e Deus continua o mesmo Deus imutável. As nações mudam, mas Deus é sempre Deus. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Aprendemos que lá no deserto, como falamos, na tenda aonde o povo servia a Deus, Deus se manifestava na tenda em forma de glória. Passava ali uma nuvem e eles sabiam que a glória de Deus estava ali. No dia que construíram o templo, na inauguração do templo, a glória de Deus se manifestou. Aqui logo no capítulo 6, no final do capítulo 6: agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Tu, a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi teu servo. Em seguida ele diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Como disse, Deus é sempre Deus. O Deus que se manifestava em glória no deserto, na tenda, é o mesmo Deus que se manifesta no grande templo de Salomão. O templo era diferente, era luxuoso, a tenda não, era uma coisa simples, mas o Deus da tenda era o mesmo Deus do templo. Glória a Jesus. Quando se diz que Deus não faz acepção de pessoas, é exatamente isso. Deus é sempre Deus para todos aqueles que creem no seu nome, e até para aqueles que o rejeitam. Ele não deixa de ser Deus, ele é sempre Deus. Aleluia. O Deus da tenda, a glória que se manifestava na tenda, a mesma glória que se manifestou no grande templo de Salomão.
Tem uma passagem em Reis, no capítulo 20, que o povo de Israel teve uma guerra e eles venceram aquela guerra. Com a intervenção divina, eles conseguiram vencer aquela guerra. Os inimigos disseram: não, é porque ele é Deus dos montes. Quando fizermos outro enfrentamento, vamos fazer nos vales, porque se ele é Deus dos montes, ele vai perder nos vales. Quando, um ano depois, outro enfrentamento, o Deus que deu vitória nos montes, deu vitória também nos vales. O Deus que você serve é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. É sempre Deus. Aleluia! É sempre Deus. Deus dos montes, Deus dos vales. Ele vence nos montes e ele vence nos vales também. Louvado seja Deus, porque ele não está sujeito a nenhuma circunstância. Ele é sempre Deus. Aleluia. A oração de Salomão, no capítulo 6, do versículo 12 até o 42, ele faz um pedido para Deus, dizendo: Senhor, estamos contando esse templo, mas quando alguém entrar nesse templo, se dobrar aqui diante de ti e pedir perdão pelos seus pecados, mesmo que tenha sido uma ofensa muito grave, Senhor, perdoa os seus pecados, volte para o teu povo, abençoa o teu povo. Então, Deus está ouvindo toda a oração de Salomão. No capítulo 7, Deus responde satisfatoriamente a Salomão. Deus ouve a oração de Salomão e Deus responde a Salomão no capítulo 7. Agora, eu quero que vocês lembrem esse texto que nós acabamos de ler. Prestem bem atenção, que não é a beleza, não é a magnificência do templo que faz Deus se voltar para aquele lugar. Não, o que fez Deus se voltar foi a humildade com que se fez a oração diante do Senhor, pedindo para Ele que quando o seu povo se arrependesse, quando o seu povo entrasse naquela casa, um lugar exclusivo de oração, quando eles entrassem ali, quando eles clamassem ao Senhor, que o Senhor ouvisse a oração e perdoasse os seus pecados, transformasse as suas vidas. Glória a Jesus. Nunca podemos nos esquecer que o nosso culto, ele não é dirigido ao templo, o lugar aonde nós estamos. O nosso culto é dirigido a Deus. Pode ser em um templo luxuoso, ou pode ser em uma cabana, pode ser na cozinha da sua casa, pode ser no seu quarto. Ele é sempre Deus. E o que vai prevalecer é a intenção do seu coração quando você se prostra diante dele. Algumas pessoas falaram com Deus sozinhos, individual, se encostaram em algum lugar, choraram diante de Deus. Outros adoraram a Deus sozinhos, outros adoraram numa grande multidão, cultuaram a Deus. Deus é sempre Deus, estava sempre presente. Quando ele é invocado, quando ele é temido, então ele está sempre presente. Não importa se estamos sós, dependendo da oportunidade, se é de madrugada, se é à tarde. Alguns dizem na hora de madrugada, porque a madrugada o Senhor ouve as nossas orações. Alguns até dizem a vida é menor na madrugada. É muito importante orar de madrugada, mas a oração deve ser feita em qualquer momento que tivermos necessidade de falar com Deus, porque Ele nunca está ocupado para ouvir as nossas orações. Em qualquer momento que você precisar, você clama a Deus e Ele te ouve. Glória a Jesus. Então, Deus quem santifica o ambiente, não é o ambiente que santifica a Deus. Existem algumas normas, algumas regras, que as pessoas se esforçam muito para que o ambiente represente, e isso é muito interessante. Estou dizendo que eles respeitem o ambiente onde nós adoramos a Deus. Mas sabe por que essa casa é santa? Aqui onde nós estamos é um lugar santo, lugar onde Deus ordena a bênção. Mas sabe por que é santo? Porque a presença de Deus está conosco aqui. Não é o ambiente que faz santidade, é a presença de Deus que santifica o lugar. É a presença de Deus na sua vida que torna você santo. Se Deus está na sua vida, se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e você tem o Espírito de Deus na sua vida, então você é santo. Você é santo porque aquele que é santo está em você. Então você se torna santo. Glória a Jesus. Então não é o ambiente que
santifica. Quem santifica é o Deus que está no ambiente onde Ele é invocado. Então, se a presença de Deus é conosco, o lugar é santo. Lembra que Moisés teve um encontro com Deus no deserto? Ele viu uma sarça que estava ardendo em chamas, e aí ele ouviu uma voz, ele se dirigiu para aquele lugar, e ele ouve uma voz e diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo. Por que era santo? Era no deserto. Era santo porque Deus estava lá. Deus santificou aquele lugar. Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Quando ele fala, aquele lugar estremecia. Lugar santo, porque a presença de Deus estava ali. Então o lugar era santo. Nessa noite, nós estamos aqui. Jesus prometeu: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei no meio de vós. Então eu creio que Jesus está conosco. Eu sei que você também crê, senão não estaríamos aqui adorando a Deus. Ele está conosco. Então esse lugar é um lugar santo, porque a presença de Jesus, o Santo, está conosco nesse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando fossem orar, não deveria esquecer de uns requisitos muito importantes. Aí eu chamo a atenção de vocês para o versículo 14, tá? O versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse era o primeiro ponto. O orgulho de um grande templo, de um templo magnífico, podia levar o povo a achar que o lugar era mais importante do que Deus. E quando você entrar naquele templo que tinha muito ouro, templo que custou muito caro, demorou anos para ser construído, quando vocês entrarem naquele templo, entrem com humildade, porque não é o lugar que santifica a Deus, é Deus que santifica o lugar. Então entrem com humildade. Glória a Jesus. E depois e orar intensamente, clamar ao Senhor intensamente, com arrependimento e quebrantamento de coração. Então, vocês fizerem isso, e mais ainda, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Essa era a promessa de Deus. Deus ouviu a oração de Salomão, como ele colocou diante de Deus. Então o Senhor respondeu a Salomão e disse: olha, se esse povo me chama pelo meu nome, se eles entenderem isso, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Nada mudou. Como disse a princípio, Deus é sempre Deus. Como que nós servimos ao Senhor? Como que nós buscamos ao Senhor? Buscamos da mesma forma: temor de Deus no nosso coração, humildade para chegar diante de Deus, confessar os nossos pecados, nos arrepender, confessar, pedir perdão pelos nossos pecados, para termos paz com o Senhor. Você quer ter uma vida abençoada? Todos nós queremos ter uma vida abençoada, não é? Então aqui está as exigências para se ter uma vida abençoada, porque aquele mesmo Deus que Salomão falou e recebeu instrução é o mesmo Deus que nos dá instrução hoje. Entre diante de Deus com humildade, busque a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Chegue diante de Deus, diga a Ele das suas necessidades, o que você precisa das suas mãos. Arrependa-se dos seus pecados, para converter dos seus maus caminhos, é procurar andar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos instruiu mediante a sua palavra. Aleluia. Deus nunca falha. Tudo quanto Deus diz é verdade, e tudo quanto Ele ordena se cumpre. Deus fez muitas promessas para o povo de Israel. O povo de Israel fracassou várias vezes, e quando fracassou, foram punidos, foram corrigidos pelo próprio Deus, porque Deus havia dito exatamente isso: se vocês andarem nos meus caminhos, serão abençoados, mas se desviarem do seu caminho, serão punidos. Quando Deus diz, aquilo que está dito se cumpre. Era isso que aconteceu. O povo de Israel foi
levado cativo para a Babilônia. E Deus falou sobre esse tempo que nós lemos aqui, no capítulo 7, responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre ele todo esse mal. Quando o povo de Israel chegou ao limite de Deus na sua desobediência, e isso depois que já tinha construído templos e passaram séculos, o povo se desviou, esqueceu daquele compromisso, daquela aliança. Deus havia feito uma aliança com Davi, uma aliança incondicional, e depois essa aliança foi estendida ao seu filho Salomão. Quando Salomão assume, ele era um homem sábio, conduzia o povo sabiamente. Com o tempo, ele foi esfriando na fé e foi se desviando daqueles preceitos, daqueles caminhos que o Senhor lhe havia ordenado. E com o passar do tempo, outros reis que sucederam Salomão foram cada dia decaindo mais. Primeiro, o reino foi dividido, uma parte foi levada pela Assíria, desapareceu, depois ficou Judá. Com o passar dos séculos, esse povo foi cada dia desobedecendo mais a Deus, chegou ao ponto em que Deus entregou para que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E quando foram cativos, em 586 antes da vida de Cristo, esse glorioso templo construído por Salomão, o lugar onde se encontrava com Deus, o lugar onde se confessava o pecado, das bênçãos de Deus era ordenada, foi totalmente destruído. Porque Deus disse exatamente isso: se vocês ouvirem a minha palavra e guardarem, vocês serão uma bênção. Se vocês desobedecerem, tudo isso será desfeito, será arrasado. Glória a Jesus. Então o povo desobedeceu e as consequências vieram. Dessa casa agora tão exaltada, está falando do templo, dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e essa casa? Quando se passava em Jerusalém, depois que ela foi destruída por Nabucodonosor, então era uma vergonha, servia de opróbrio, não parecia que era aquele Deus. Perguntava-se: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a resposta vem do próprio Deus: porque esse povo desobedeceu a palavra do Senhor, andaram por maus caminhos e depois sofreram as consequências. Exatamente isso. Nós não estamos falando do templo, nós estamos falando agora da nossa própria vida diante de Deus. Deus fez promessa a você. Deus prometeu a mim, prometeu a você, que se você andar retamente nos caminhos dele, ninguém tirará você da sua mão. Você é propriedade dele. Você é um servo de Deus, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. Mas não devemos brincar com essas coisas, porque da mesma forma que Deus disse para Israel que se desobedecessem a sua palavra seriam punidos, da mesma forma o Senhor diz também para nós nessa noite: não brinque com as coisas de Deus, trate-as com seriedade. Deus é sempre Deus, Ele não muda. Deus, Ele não protege, não tem o culpado por inocente. Não, Deus é justo, então Ele age com justiça. Ele protege você, é misericordioso, Ele abençoa você, mas não brinque com as coisas de Deus. Não leve as coisas de Deus como se ela fosse algo que pode ser mudado ou que pode ser tratado de qualquer forma. Não brinque com essas coisas. Tenha um pensamento daquilo que nós lemos no versículo 14: orar diante de Deus com humildade, orar diante de Deus com uma busca. Deus conhece as nossas fraquezas, sabe que nós somos falhos. Deus sabe disso, Ele não está preocupado com isso. Ele está disposto a nos ajudar, nos fortalecer e nos abençoar. Mas Ele precisa que você reconheça as suas fraquezas e olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Faça um plano, um alvo de seguir em frente, olhando para Jesus. Se você tropeçar, tiver algum problema, Ele vai te ajudar. Você vai conseguir, porque Ele vai te ajudar. Mas não leve as coisas como se fossem coisas de homem, coisas terrenas. As coisas de Deus, elas são sagradas, são coisas caras, né? E a nossa salvação custou a morte do eterno Filho de Deus, né?
por sua morte, de Jesus Cristo, que morreu para nos dar a vida eterna. Então Salomão falhou, o povo de Israel falhou, todo Israel falhou, mas Deus nunca falha. Ele trouxe o seu povo de volta, restaurou, e por fim, quando ele disse para Davi que nunca faltaria um reino para sentar no trono de Davi, ele trouxe Jesus Cristo, que é o Rei eterno, que assumiu esse posto. Então nunca faltará um rei para sentar no trono de Davi, como o Senhor Deus prometeu. O que Deus promete, Ele cumpre. Sabe que o Senhor prometeu que se você crer na sua palavra, receber Jesus Cristo como Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida? Amém. Aleluia. Sabia disso? Amém. Que o seu nome está escrito no livro da vida, porque Deus prometeu. Você arrepende dos seus pecados, recebe Jesus Cristo como seu Salvador, e você se torna um cidadão do céu, ou uma cidadã do céu. Uma promessa de Deus. Aleluia. Não há quem possa mudar isso. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 em diante, o apóstolo Paulo fala isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem ousaria nos separar de Cristo? Aí ele faz uma série de perguntas: a espada, a fome. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Se somos unidos pelo sangue de Cristo, não há quem possa nos separar. Eu só peço aos irmãos uma coisa: considere isso uma coisa séria, uma coisa que a gente não pode perder, uma preciosidade que nos foi dada, mas custou, como disse Paulo em 1 Coríntios, alto preço. Jesus pagou por isso, para que você tenha liberdade. Ele foi punido para que nós tivéssemos liberdade. Então não brinque com isso, faça isso com cuidado, com seriedade e com dedicação. Esteja sempre presente nos cultos, sempre orando, sempre trabalhando na obra do Senhor, firmes, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque é uma coisa que ele não pode perder. Aquele que teve o privilégio de ter os seus pecados apagados, o seu nome escrito no livro da vida, deve agradecer a Deus todo momento, enquanto estiver aqui, porque isso, como disse o próprio Jesus, saltará para a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente essa igreja. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Guarde no seu coração e cada dia mais procure levar a sério aquilo que o Senhor disse, porque Ele é sempre Deus, não muda, mesmo que nós mudemos, mas Ele continua sempre o mesmo. Amém? Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus.